1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel 28, versículo 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Deus falava ao seu povo no Antigo Testamento por sonhos, por Urim. Havia o Urim e o Tumim, que a gente encontra lá em Êxodo. Aparentemente eram o peitoral, ou faziam parte de um peitoral do sacerdote, mas era uma maneira de Deus comunicar juízo ao seu povo, de Deus mostrar o que era certo e o que era errado, e os sacerdotes podiam ter então esse discernimento através das revelações, que a gente não sabe como, não tem muito detalhe disso na Bíblia, mas elas viriam por Urim e Tumim. E sonhos também, Deus fala por sonhos no Antigo Testamento, e falou muito com o seu povo por meio de sonhos, e por meio dos profetas também. Agora nós vemos aqui Israel num estado de tão baixa, estado tão baixo, que eles estão no estado de Saul, que Deus não falou com Saul, nem por Urim, nem por sonhos, nem por profetas. E aqui havia os sacerdotes, eles tinham Urim no templo, eles tinham esse canal de comunicação, vamos chamar assim, com Deus, e havia profetas do Antigo Testamento, havia sonhos, eles podiam sonhar, mas Deus não comunica nada a eles, por causa do estado em que estavam. Quando nós abrimos em Salmo 25, no capítulo 25 de Salmo, versículo 14, nós temos um princípio que é importante, era importante e é importante sempre esse princípio. Capítulo 25, versículo 14 de Salmo. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. O segredo do Senhor é para os que o temem. E ele, hoje um irmão perguntou algo, ele escreveu, saiu da denominação onde congregava, está interessado em reunir, mas algumas coisas ele não concorda ainda, né? Ele falou assim, mas eu posso ser recebido à comunhão sem concordar com isso e aquilo? Eu falei para ele orar, que o Senhor vai mostrar. Se ele tiver vontade de fazer a vontade do Senhor, o Senhor vai mostrar, porque o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele revela então para esses. Tem uma outra passagem que fala, o Senhor Jesus fala assim, se alguém quiser fazer a minha vontade, conhecerá acerca da doutrina. O primeiro passo é querer fazer a vontade. Uma vez que quer fazer a vontade, então Deus revela, não é o contrário. E aqui Israel estava num estado tão baixo que eles não sabiam qual era a vontade de Deus. Deus não revelou a eles, mas Deus revelou a outros. Deus revelou lá em Lucas capítulo 2, se não me engano, aos pastores que estavam no campo. Por quê? Porque o segredo do Senhor está para com os que o temem. E Ele lhes fará saber o seu conserto. O Senhor revelou de forma manifesta, maravilhosa, para aqueles pastores. E aqueles pastores não contaram para ninguém? Certamente contaram. Porque esse episódio que nós estamos vendo aqui, em Mateus 2, é bem posterior àquilo que acontece no momento do nascimento do Senhor Jesus, que os céus, os anjos aparecem para os pastores. Mas a notícia disso se chegou aos ouvidos dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, eles não deram nenhuma atenção, porque não interessava, eles estavam pensando em outras coisas. Eles não queriam saber dessas coisas. Eles não eram aqueles que temiam o Senhor. O rei Herodes não era nem judeu, nem israelita ele era. Ele era idumeu. Ele era de um outro povo, um povo que usurpou o trono de Israel. Então ele também não estava interessado no Messias. Ele não aguardava o Messias, Herodes. Herodes se preocupou quando vieram esses homens, esses sábios do Oriente, e falaram que tinha um rei. Ele se preocupou porque ele ia perder a posição dele, ele ia perder o cargo dele. Era só nisso que ele estava interessado. E Deus então se revela aqui aos pastores humildes no campo, e Deus se revela a sábios do Oriente, gentios, homens que não tinham nenhuma ligação com Israel, com os oráculos de Deus, mas Deus
revelou em sonhos a eles. Me parece que fala aqui, não sei se é aqui ou no outro evangelho que fala como eles ficaram sabendo disso, porque depois eles seguem a estrela, né? Esses ficaram sabendo. E quando eles chegam, e Herodes fica muito bravo porque fica perturbado com isso, nós vemos que não era só o estado de Herodes e dos sacerdotes e escribas e fariseus, não era só o estado deles que era baixo, o estado do povo era baixo, porque fala assim: e o rei Herodes, no versículo 3, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Por que o povo os perturbou? Porque eles não queriam o Messias. Não queremos que esse reine sobre nós. O Senhor conta na parábola depois para eles. Não queriam ele. Ele era um estraga-prazeres. Ele vinha para chegar para estragar tudo. Eles estavam bem do jeito que estavam, dentro do padrão deles, né? Em Malaquias capítulo 3, versículo 15, esse é o estado que eles estavam. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Ora, por que mudar isso? Por que vir um outro agora? Se Herodes estava levando a coisa tão bem, com toda a crueldade que ele tinha, né, de ter mandado matar até filhos, se não me engano. Mas por que mudar então? Né? E eles ficaram perturbados com isso. Mas Deus aqui se revela então a gentios e se revela aos humildes, aos pastores humildes, porque eles querem fazer a vontade de Deus. Mas aqueles que conheciam, e quando Herodes vai perguntar para os sacerdotes, eles realmente conheciam as Escrituras. Eles sabiam as Escrituras, eles não tinham problema de conhecimento, mas não é o conhecimento que vem de revelação de Deus, ou o entendimento desse conhecimento. Eles tinham conhecimento de que fala 1 Coríntios 8, a ciência incha. Eles tinham conhecimento que era esse, que cheios de conhecimento, inchados de conhecimento, tanto é que eles vão na passagem. E eles lhe disseram, versículo 5, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelos profetas: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente a data. Agora é interessante nós pensarmos que esse episódio ele está narrado também em Apocalipse. E às vezes a gente não faz a ligação imediata dessa passagem com Apocalipse 12. E é o que está acontecendo aqui. Nós temos um Israel apático, totalmente avesso a Deus e ao seu Messias. Temos um rei gentil, um rei que é ímpio e cujo objetivo é apenas o trono. E temos um bebê agora, uma criança que nasceu de uma virgem. E o que vai acontecer? Apocalipse capítulo 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa mulher é Israel. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, e a mulher fugiu para o deserto. É claro que aqui em Apocalipse é uma passagem profética, ela está repleta de símbolos, ela mescla coisas diferentes, acontecidas em tempos diferentes, mas o que nós tiramos daqui, que encaixa lá em Mateus, é que nasceu essa criança. E essa criança nasceu para reinar, para reger as nações. O que hoje nós entendemos é que, como o irmão falou, primeiro ele ia morrer
Primeiro ele ia servir de sacrifício pelos nossos pecados e para tirar o pecado do mundo, e depois ele voltaria para reinar. Mas aqui o que é importante nesse capítulo 2 de Mateus é que nós vemos duas classes de pessoas associadas contra Cristo, contra o menino que tinha nascido. Uma é o poder secular, que é o rei, que realmente não quer perder o seu lugar, e outras são os religiosos. Porque os religiosos, com o seu conhecimento das Escrituras, estão agora assessorando o rei que quer matar a criança. É isso que está acontecendo aqui. E a gente pode pensar como será também durante a grande tribulação, quando os religiosos, com seus conhecimentos das Escrituras, estarão assessorando, dando consultoria ao anticristo, para perseguir o remanescente fiel de judeus que vai se converter nessa época e matá-los. E nós já vimos isso, um balão de ensaio disso acontecer ao longo da história, né? Nós temos a Inquisição, nós temos tanta perseguição de próprios cristãos professos contra cristãos verdadeiros. E assim foi, e assim será também. E aqui nós vemos então essa associação entre o poder secular e o poder religioso para servirem ao diabo. Porque é isso que eles estão fazendo, eles estão servindo o dragão vermelho lá de Apocalipse 12, para se livrarem desse filho que nasceu. Apenas o versículo 6, lá fala que ele irá reger as nações, e o versículo 6 é justamente a profecia: sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Tem uma passagem que fala, nele os gentios se alegrarão, ou é engano meu? Não tem uma passagem que fala, nele os gentios se alegrarão? Eu estava pensando nisso, porque aqui nós vemos toda Jerusalém perturbada pelo nascimento do menino, e no versículo 10, quando os gentios, os sábios, que a Bíblia não fala que se eram 3 ou não, mas esses sábios do Oriente, no versículo 10 fala, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. Que sinal esse, né, de que Deus iria se voltar para os gentios. Já desde o Evangelho de Mateus, embora ele tenha vindo para o que era seu, porém os seus não receberam. E nele os gentios então teriam prazer. Dá uma certeza em que aquilo que Deus determinou, Ele vai fazer. Quando a semana passada foi lida aquela profecia em Isaías, em Isaías 7, que foi feita a casa de Davi. O irmão falou, apresentado no aspecto de rei, descendente, filho de Davi, o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus. Então, era uma profecia em Isaías 7 que estava sendo para a casa de Davi. E a grandeza do sinal, foi mencionado, eu acho, a semana passada. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Vamos dizer assim, é um sinal inequívoco. Se hoje nós pensarmos assim, aquela mulher vai dar luz, mas ela é virgem. Pensa um pouco a grandeza do sinal, que é uma coisa simples, mas a grandeza do sinal. A fulana, aquela senhora vai dar luz, mas ela é virgem. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Olha a grandeza do sinal que foi dado para a casa de Davi. Porque mesmo José é chamado depois
no capítulo 1, versículo 20, fala José, filho de Davi, provando, não que ele fosse o pai, marido de Maria, José, marido de Maria, não pai de Jesus, marido de Maria. O marido de Maria era da tribo de Levi, era descendente de Davi, da casa real, da tribo de Judá, de onde deveria vir o rei. Então, a grandiosidade do sinal, qual é a outra coisa? Deus conosco, Emmanuel, no capítulo 1, versículo 23. E o que Deus está fazendo aqui? No versículo 1 falou, tendo nascido Jesus. O que Deus falou, agora estava acontecendo. Eles estavam vendo, sendo cumprido, tudo aquilo que tinha sido profetizado no Velho Testamento. Os irmãos estão mencionando. As profecias estavam se cumprindo, mas coisas que poderiam ser impossíveis aos homens. Como que uma virgem pode dar luz? Versículo 10 fala o irmão mencionou dessa, imagine só, porque eles viram, esses sábios, esses magos, eles viram a estrela e foram para onde? Para Belém, porque seria o lugar lógico onde o rei estaria. Por que eles não foram para Galiléia ou para Nazaré? Porque pela lógica seria lá, onde o centro de poder de Israel. E depois a estrela não aparece mais, por isso que eles vão questionar Herodes. Mas depois, quando eles deixam Herodes, eles são enviados a Belém. No versículo 9 fala, e tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles. Eles tinham visto lá no Oriente. Até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Então, aí vem o versículo 10, alegraram-se com grande júbilo. Agora, quando eles chegam, eles não encontram ali o boizinho, a ovelhinha deitada, o Senhor Jesus na manjedoura, como a gente costuma ver, né, os sábios ou os magos chegando com os tesouros, adorando, e o Senhor na manjedoura. No versículo 11 acaba com essa questão, esse mal entendido, porque ele já estava em casa. Ele não era aquele bebezinho, ele já era um menino. Versículo 11. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E depois, algo que não foi dado a Israel, a revelação desse grandioso sinal, desses grandiosos sinais, porque era Deus com Emmanuel, era virgem, era o Jesus o Salvador, Jeová o Salvador, Jesus, né? Como o irmão mencionou semana passada, o nome de Jesus. O que acontece? É dada uma revelação a esses magos, chamados magos aqui, os sábios. Versículo 12. E sendo por divina revelação avisadas em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então algo, como foi mencionado, que Israel não tinha, Deus estava dando a esses que foram ali. Então é encorajador ver, porque Deus, ele tem a profecia, mas a profecia de nada vale se ele não revelar. Nós temos grandes coisas para nós. O que nos espera, né? O que nos espera? Ver a face do Senhor Jesus. Mas é possível que tenha alguém aqui que ainda não tenha sequer o Senhor como Jesus como seu Salvador.
Pode ter alguém aqui que ainda não tomou posse de que o Senhor Jesus vem a qualquer momento, não porque a intelectualidade de um homem está falando isso, ou porque os irmãos insistem nesse ponto muitas vezes, graças a Deus, porque na palavra de Deus está escrito. Claro que vai haver a necessidade, assim como esses que foram ali para adorar, esses sábios, adoraram esse menino, porque ele não tinha nenhuma característica de rei. Eles não chegaram lá e encontraram o Senhor Jesus com uma coroa de ouro, sentado no colo de sua mãe, num trono de ouro, que era merecido a ele, claro. Rei dos reis, será feito, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas não tinha nenhuma característica. Isso é demasiadamente importante ver. Assim como hoje, não há algo para se cumprir. Nós não estamos esperando, olha, então primeiro a igreja vai passar pela tribulação. Nós não estamos esperando nada para a vinda do Senhor. Então o que nós fazemos? Tomamos posse por fé. Pode ser nossa última reunião aqui? Pode ser nossa última reunião. Coisas que têm tanta importância para nós hoje aqui, daqui a pouquinho não vão ter mais. Nós vamos ver o Senhor Jesus. Esse aqui, esse menino, nesse momento aqui, esse menino, quem esses sábios puderam ver que era o rei. Onde está o que é nascido, o rei dos judeus? Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada, Deus, aquele que é onipotente, pode nos manter juntos por graça, pode nos fazer caminhar juntos, pode elevar os nossos olhos. Ele pode fazer tudo isso por graça. E nós podemos, por fé, falar assim, fé na palavra de Deus, não fé na intelectualidade de cada um. Fé na palavra de Deus, falar assim, o meu Senhor vem já. Estou esperando mais nada aqui. Esse mundo não tem mais importância, ou deveria não ter tanta importância, ou ele pode nos tirar os olhos daquelas coisas que hoje são tão importantes para nós aqui. Um mundo que nos aflige e ao mesmo tempo em algum momento nos atrai. Então, por fé, uma fé que Ele mesmo dá. Resultado sempre vai ser esse alegrar-se com júbilo por ter visto a face. Eu posso ir embora daqui, nós podemos ir embora daqui hoje e falamos assim, dizendo assim, nós estivemos na presença do Senhor Jesus essa noite, por fé. É bem sério mesmo isso, porque se nós lembrarmos que os profetas tinham profetizado onde, quando e como o Messias viria e seria. Nós vemos também no Velho Testamento, por exemplo, em Números 24, na profecia de Balaão, nos fala assim, então alçou, 24, Números 24, 15, então alçou a sua parábola e disse, fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu os ditos de Deus, e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase e de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. E agora em Isaías, capítulo 60, versículo 3. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Versículo 6. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Seba, ouro e incenso trarão, e publicarão os louvores do Senhor. Agora, se a gente levar isso para os nossos dias, qual que é a palavra que nos fala? Em Apocalipse capítulo 1,
versículo 7 fala: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ou seja, o que às vezes a gente lê das profecias, que para os incrédulos parecem ser conto de fadas, né? Lendas, histórias apenas, é a palavra de Deus. É a profecia, e profecia, como nós já vimos, foi cumprida. E agora o que espera? Imagina uma pessoa que passa e ouve da palavra de Deus, ouve da salvação, ouve da vinda do Senhor Jesus, iminente, e despreza isso. São loucos como loucos eram os judeus, como o irmão falou. Eles estavam, ao invés de esperar a vinda do Messias, eles estavam trabalhando para o inimigo, trabalhando para Satanás. E nós vemos que por toda a linhagem do Senhor Jesus, o inimigo, Satanás, quis tentar destruí-la, para que o Messias não viesse. E é por isso que nós vemos que, por sonho, então, Deus aparece e fala para José sair e ir para o Egito, para que uma profecia a mais fosse cumprida. Ou seja, tudo foi cumprido à risca na palavra de Deus. O homem não vai ter desculpa, não vai ter excusa nenhuma diante de Deus para falar que não sabia. Então que nós possamos dar valor à palavra de Deus, porque ela é digna de toda aceitação.